Fala, meu povo da opinião esportiva, segunda-feira na área, e segunda-feira é dia de resumo semanal, onde a gente fala tudo sobre o mundo dos esportes como um todo, sobre os principais eventos. E começou essa semana o Pan-Americano, mas o Pan-Americano não tá passando nenhuma TV aberta, tá difícil de assistir, tá meio nebuloso e tudo mais. Então, o Pan-Americano a gente não vai falar essa semana, tá? Mas fica aqui como recado que começou o Pan-Americano, então quem gosta de múltiplos esportes, os esportes olímpicos, né? O Pan-Americano é uma boa para você assistir aí. O Pan-Americano de Santiago, no Chile. Né? Mas vamos aos esportes mais tradicionais, estão no momento. Inclusive, a gente fala sempre o logo do canal, né? A gente tem aqui, por exemplo, resumo semanal, aparece uma bola de basquete, de futebol americano e de futebol, mais do que a gente Fórmula 1, porque esses são os 4 esportes que a gente mais fala aqui no canal e no resumo semanal, né? Então, vamos começar falando de NBB, porque finalmente começou de fato o NBB. Se você viu semana passada, né, o vídeo, você viu que eu falei que o Flamengo jogou 2 partidas, então os outros times jogaram o restante, foi jogada a primeira rodada. Minas venceu o Botafogo por 96-76. O Corinthians venceu o Brasília por 84-72. O Pinheiros venceu o Cerrado por 69-62. E o Franca, atual campeão, venceu o São Paulo, atual vice-campeão, essa foi a final do ano passado, por 100-92. Lembrando que o Botafogo, Corinthians, São Paulo e o Flamengo são realmente Corinthians, São Paulo, Botafogo e Flamengo, o mesmo que você acompanha no futebol. Sempre vá associar dentro, porque no NBB nós temos 2 Corinthians, né? O outro Corinthians não é o Corinthians é o Corinthians do Rio Grande do Sul, mas esse que jogou contra o Brasília é o Timão, né? Como todo mundo conhece. Timão, Fogão, Tricolor, Mengão, só para ficar mais carinhoso, né? Não tem aqui a classificação porque somente esses times, mais o Pato e o Flamengo, jogaram. Né? Então, metade do campeonato ainda não estreou. Assim que todo mundo estrear, eu trago aqui a tabela para vocês. E amanhã começa a NBA. Denver Nuggets e Los Angeles Lakers na Boa Arena, que será entregue o anelzinho de campeão. Né? A gente conhecerá de como é o anel de campeão. Vamos ver o Nikola Jokic e o Adam Gordon e o restante, todo mundo recebendo o seu anel de campeão. E os Warriors enfrentam o Phoenix Suns. Eu fiz um guia da NBA, vou deixar aqui no card para vocês. Né? E talvez... vou deixar aqui no card certinho esse vídeo para vocês assistirem, que é o último vídeo de quinta-feira, né? Ficou bem legal, ficou bem interessante, então eu recomendo para assistir. Se não funcionar no card, eu deixo na descrição também. Lembrando que, né, tem, para quem não conhece aqui o canal, tem a minutagem aqui embaixo, em todos os campeonatos, tá? Então, se você... aqui agora o basquete já foi, mas se você quer outros campeonatos, tipo, não me importo muito com a Liga Saudita, pula a Liga Saudita, tem aqui a descrição aqui para você da liga seguinte. Tudo mais. Vamos falar agora de NFL, né? Tivemos os jogos na semana passada. O Cowboys venceu o Chargers por 20-17. E já nessa rodada aqui mesmo, o Jaguars venceu o Saints por 31-24. O Atlanta Falcons venceu o Tampa Bay Buccaneers por 16-13. O Chicago Bears venceu o Las Vegas Raiders por 30-12. O Cleveland Browns venceu o Indianapolis Colts por 39-38, bem apertado esse jogo. O New York Giants venceu por 14-7 o Washington Commanders e o Baltimore Ravens 38-6 no Detroit Lions. O New England Patriots venceu o Buffalo Bills por 29-25. Seattle Seahawks venceu por 20-10 o Arizona Cardinals. O Pittsburgh Steelers venceu por 24-17 o Los Angeles Rams. O Kansas City Chiefs 31-17 no Los Angeles Chargers. O Denver Broncos, que está em crise, né? Venceu o Green Bay Packers por 19-13 e o Philadelphia Eagles 31-17 no Miami Dolphins. A classificação, e aqui eu tenho que não me tirar da tela, mas diminuir aqui, ó, para vocês. Tá assim, Miami Dolphins em primeiro, 5 vitórias na AFC Leste, né? Buffalo Bills, 4 vitórias, New York Jets, 3, New England Patriots, 2. Nesse grupo, quem tá na conferência, né? Nessa divisão, desculpa, quem tá passando é o Miami Dolphins. No Oeste, Kansas City Chiefs, 6 vitórias, Las Vegas Raiders, 3, Los Angeles Chargers, 2 e Denver Broncos, 2. Né? O Kansas City Chiefs está se classificando. Baltimore Ravens, 5, Pittsburgh Steelers, Cleveland Browns, 4 e Cincinnati Bengals, 3 no Norte.
E no sul, o Jacksonville Jaguars tem 5 vitórias, Houston Texans 3, Indianapolis Colts 3 e Tennessee Titans 2. Né? O Jaguars, Ravens estão se classificando, assim como o Dolphins e o Chiefs. Lembrando que o Chiefs está indo direto para a semifinal. Lembrando que passam 7, né? São 8, como se fosse um mata-mata, imagina quartas de final. Passam 8, só que em vez de 8 passam 7, que subentende que o Chiefs, o melhor time, vai vencer. Como se fosse, imagina o seguinte, você tem o primeiro de cada grupo, mais os 4 melhores não classificados, e você subentende que o melhor vai vencer o pior, então o pior nem joga, nem há esse jogo. Então por isso passa os 3 melhores, e o primeiro já se classifica direto, que seria o Kansas City Chiefs. Estariam classificando em segundo, estão na briga 3 times, né? Buffalo Bills, Pittsburgh Steelers, Cleveland Browns. O Bills, por ter um jogo a mais, seria o time que estaria ficando de fora pelo critério de desempate. Quem entende que os Steelers e o Browns eles têm a chance ainda de vencer esse quinto jogo, o Bills já perdeu. Então seria esse time que está classificando. Dolphins, Chiefs, Ravens, Steelers, Browns e Jaguars. É curioso, né? Quando eu comecei a acompanhar a NFL, o Browns era o pior time da liga e hoje ele pode ir para os playoffs. O mundo é cíclico, né? O esporte, como a gente sempre fala. Na NFC, na Conferência Nacional, Philadelphia Eagles 3 vitórias, Cowboys 4, Commanders 3, Giants 2. O Eagles estaria se classificando no leste. No oeste, 49ers 5, Seahawks 4, Los Angeles Rams 3 e Arizona Cardinals 1. O San Francisco 49ers estaria se classificando no oeste. No norte, o Detroit Lions estaria se classificando com 5 vitórias, enquanto Minnesota Vikings, Green Bay Packers e Chicago Bears 2 vitórias para cada. No sul, a classificação estaria com o Atlanta Falcons, com 4 vitórias. Buccaneers e Saints têm 3 vitórias cada um. E o Carolina Panthers é o pior time da NFL esse ano. 6 derrotas em 6 jogos. Isso que nem jogou o 7º jogo, ele vai jogar hoje. Estariam se classificando, então, Eagles, 49ers, Lions e Falcons, sendo que o Eagles é o time que estaria indo direto para a semifinal da conferência. E estariam se classificando segundo o Dallas Cowboys e o Seattle Seahawks, os únicos com 4 vitórias nessa conferência. Lembrando que Buccaneers e Panthers têm um jogo a menos, né? Então outros times também têm jogo a menos e tudo mais. Vamos falar de Fórmula 1, né? Max Verstappen ganhou mais uma corrida, e ficou assim, Max Verstappen no primeiro, 25 pontos, e aqui tem o seguinte, eu fiz um vídeo, outro vídeo que vai ficar no card aqui, o vídeo de ontem do canal, falando sobre a corrida. Acontece que, depois que o vídeo foi ao ar, Lewis Hamilton e Charles Leclerc foram desclassificados. Então o vídeo de ontem a gente fala da corrida, mas não fala da desclassificação porque foi posterior. Então a classificação atualizada ficou assim, né? Max Verstappen em primeiro, Norris em segundo, Sainz em terceiro, né? Pérez em quarto, Russell em quinto, Gasly em sexto, Stroll em sétimo, Tsunoda em oitavo. Albon e Sargent, que tinham ficado fora da zona de pontuação, pontuam, e com isso o Logan Sargent, pela primeira vez em sua carreira, pontua na Fórmula 1. Né? Sargent é americano e os seus pontos saíram justamente dos Estados Unidos. Não terminaram a corrida Nico Hülkenberg e Valtteri Bottas, tomaram uma volta o Guanyu Zhou, Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo, não completaram Fernando Alonso, Oscar Piastri e Esteban Ocon, e foram desclassificados por infringir o regulamento técnico Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Isso também mudou a classificação, tá? Max Verstappen em primeiro, 466, esses pontos não mudaram. O que mudou foi a partir de agora, né? Pérez 240, Hamilton 201. Isso dá um respiro para o Pérez na briga pelo vice-campeonato. Alonso 183, Carlos Sainz 171, Norris 159, Leclerc 151, Russell 143, Piastri 83 pontos, Gasly 56, Stroll 53, Ocon 44, Albon 25, Bottas 10, Nico Hülkenberg 9, Yuki Tsunoda 8, Guanyu Zhou 6, Kevin Magnussen 3, Leo Lawson 2, Logan Sargent 1, e não pontuaram Nick De Vries, que correu metade da temporada, e Daniel Ricciardo, que só fez 3 corridas até o momento. A classificação de construtores está a seguinte: Red Bull em primeiro 706, Mercedes 344, Ferrari 322, McLaren 242, Aston Martin 236, Alpine 100 pontos, Williams 26, Alfa Romeo 16, Haas 12 e AlphaTauri 10. E o Pietro Fittipaldi, piloto de teste da Haas e reserva, né, assinou o contrato com a Heyhau Lederman Leningen, equipe da IndyCar, para fazer a temporada completa no ano que vem. Então teremos um brasileiro fazendo a temporada completa na Indy.
É algo que a gente não tinha nos últimos anos, como quando o Castro Neves e o Tony Canaan começaram a fazer metade da temporada só, né? E eliminatórias da Copa, falando de futebol agora, tivemos Data FIFA, né? A gente já falou um pouco na semana passada, vamos falar um pouco agora, né? Venezuela ganhou do Chile de 3-0 na rodada 4. O Paraguai ganhou da Bolívia por 1-0. O Equador e a Colômbia ficaram em 0-0. O Uruguai deu olé no Brasil 2-0. A Argentina 2-0 no Peru. E essa derrota do Brasil foi uma das mais feias que eu já vi nos últimos anos, tá? Em eliminatórias, tá? Não vamos contar o 7-1, que é totalmente atípico. Mas em eliminatórias, uma das piores que eu já vi na minha curta vida de telespectador da seleção brasileira. E a classificação está a seguinte: a Argentina lidera com 12 pontos, Uruguai e Brasil 7, assim como a Venezuela, Colômbia 6 e Equador 4. Esses são os times que estão indo para a Copa do Mundo de 2026, na América do Norte. Paraguai com 4 pontos estaria indo para a repescagem. Estariam sendo desclassificados da Copa, né? Chile com 4 pontos, Peru 1 e a Bolívia, que perdeu as 4 partidas até o momento. Champions League da Ásia e da Europa estarão rolando essa semana. Inclusive o Al Hilal, o time do Neymar, ganhou hoje. Mas como a rodada vai ao longo da semana, o que de classificação, fica melhor que o programa que esses jogos de segunda-feira na Ásia a gente trate tudo junto na semana que vem. E os da Europa começam amanhã. Então, essa semana teremos rodada na UEFA Champions League e na AFC Champions League. Libertadores é só dia 4, mas a arte é padrão aí. A gente fala de continentais, né? Então, vamos falar dos campeonatos nacionais no exterior. Isso envolve Premier League, La Liga, Série A Team, Liga Saudita, MLS, LDVs, Bundesliga, Liga 1 e Liga Portugal. Inclusive, a Liga Portugal não teve essa semana, tá? Então, mas tirando o resto, tudo tem. E a Liga Argentina tá no torneio lá da Copa da Liga, só volta ano que vem, né? Porque antes era abertura e clausura, hoje é um campeonato só no primeiro semestre, e o segundo semestre jogam um outro campeonato que conta títulos de forma diferente, como se fosse uma Copa da Liga, que tem temporada regular, depois mata-mata, mas não conta como um título do campeonato argentino, tá? E aí a gente não cobra, porque a gente não cobra as Copas internacionais. Só explicando por que falta, né, os times da Argentina. Na Premier League, Liverpool 2-0 no Everton, Bournemouth perdeu para o Wolverhampton por 2-1, Manchester City 2-1 no Brighton, Chelsea Arsenal. E aqui eu vou só me tirar para ficar melhor aqui para enxergar para vocês, tá? Beleza. Mas ainda me escutam, acredito eu. Chelsea Arsenal 2-2, Aston Villa 4-1 no West Ham, o Brentford ganhou de 3-0 do Burnley, Nottingham Forest e Luton Town ficaram em 2-2, Newcastle 4-0 no Crystal Palace, Manchester United 2-1 no Sheffield United e o líder Tottenham 2-0 no Fulham. Está a seguinte classificação. Tottenham lidera a Premier League com 23 pontos. Depois vem Manchester City e Arsenal com 21. E fechando a zona de classificação para a Champions League, Liverpool com 20. Indo para a Liga Europa, o Aston Villa com 19. Lembrando que a Premier League, a Conference, é via Copa na Inglaterra. Newcastle e Brighton 16 pontos. Manchester United 15 pontos. West Ham 14. Chelsea e Crystal Palace 12. Wolverhampton e Fulham 11. Brentford e Nottingham Forest 10, Everton 7, Luton Town 5. Sendo rebaixado Burnley com 4, Bournemouth 3 e Sheffield United 1. Liga Holandesa, RKC 2-1 no Volendam, NEC 1-1 com Almere, Feyenoord 4-0 no Vitesse, Heracles 2-2 no Twente, Go Ahead Eagles e Sparta Rotterdam 0-0, PSV 3-1 no Fortuna Sittard, AZ 3-0 no Heerenveen, o Trash FC 4-3 no Ajax, Excelsior perdeu de 4-2 para o Zolo. E essa derrota do Ajax para o Trash, né, ele demitiu o treinador do Ajax, porque esse é o pior começo de campeonato holandês da história do Ajax. A classificação está a seguinte: o PSV lidera com 27 pontos, a AZ tem 25, o Feyenoord 23. Lembrando que o PSV e o AZ estão indo para a Champions, o Feyenoord está indo para os playoffs, né? Então, vocês entenderam, os playoffs antes de ir para a fase de grupos ali, que agora é temporada regular, né? Não tem mais fase de grupos. O Twente 22 pontos. Indo para a Liga Europa, Conference, assim como na Inglaterra, é via Copa. Go Ahead Eagles 14, Excelsior 13, Sparta Rotterdam e Heracles 12, Zoli 10, RKC, NEC, Fortuna Sittard 9, Almere 8, Vitesse e Heerenveen 7, Utrecht
venceu o confronto direto e agora está indo para os playoffs de rebaixamento, ou seja, enfrentar o terceiro colocado da Série B. Estão sendo rebaixados o Ajax com 5 pontos e o Volendam com 4. Como eu falei, o Ajax demitiu o seu treinador por esse ser o pior início de temporada da história da equipe da capital holandesa, da equipe de Amsterdã. Bundesliga, Borussia Dortmund ganhou de 1-0 do Werder Bremen. O Darmstadt perdeu de 3-1 para o RB Leipzig. O Eintracht Frankfurt 3-1 no Hoffenheim. Bayern de Munique 3-1 no Mainz. Augsburgo 5-2 no Heidenheim. Bayer Leverkusen 2-1 no Wolfsburg. Stuttgart 3-0 no Union Berlin. Freiburg 2-1 no Bochum. E o Köln venceu por 3-1 o Borussia Mönchengladbach. A classificação está a seguinte: Bayer Leverkusen lidera com 22 pontos, seguido de Stuttgart com 21, Bayern de Munique 20 e Borussia Dortmund também 20. São os times que estão indo para a Champions. O RB Leipzig está indo para a Liga Europa com 17 pontos e o Hoffenheim está indo para a Conference com 15 pontos. Eintracht Frankfurt, Freiburg 13 pontos, Wolfsburg 12, Augsburg 8, com 7 pontos temos o Heidenheim e o Darmstadt, com 6 o Borussia Mönchengladbach, o Werder Bremen e o Union Berlin. O Köln está indo para o playoff de rebaixamento com 4 pontos, enquanto Bochum e Mainz estão sendo rebaixados. Bochum 4 pontos, o Mainz 2. Série A italiana. Napoli venceu o Hellas Verona por 3-1. A Lazio venceu o Sassuolo por 2-0. Salernitana e Cagliari 2-2. Atalanta 2-0 no Genoa. Udinese e Lecce 1-1. A Inter de Milão venceu por 3-0 o Torino. A Roma venceu por 1-0 o Monza. Bolonha 2-1 na Frosinone. A Juventus venceu o Clássico contra o Milan por 1-0 e o Empoli venceu a Fiorentina por 2-0. A classificação está a seguinte: Internacional e 22 pontos lidera o campeonato, seguido do Milan com 21. O Milan tem 2 derrotas, mas 2 derrotas justamente para Inter e Juventus, que são seus adversários. Juventus 20 pontos. Napoli 17 fecha os times que estão indo para a Champions. A Fiorentina, com os mesmos 17, está indo para a Liga Europa. Atalanta 16 pontos, Roma e Bolonha 14. Note que a Roma, se você está acompanhando desde o início, a Roma começou muito mal a temporada e já está ali em 7º. Lazio 13, Lecce 13, Monza e Frosinone 12, Sassuolo 10, Torino 9, Genoa e Hellas Verona 8, Empoli com 7. Está sendo rebaixado o Udinese com 6, Salernitana 4 e Cagliari 3. Campeonato francês, Ligue 1, Le Havre e Lens 0-0. Nice venceu o Olympique de Marselha por 1-0. O Lille venceu por 1-0 o Stade Brestois. O Nantes 2-0 no Montpellier. Confronto direto com o rebaixamento. Clermont venceu o Lyon por 2-1. O John Textor foi para a entrevista coletiva ontem falar que o Lyon não cai. Ele acredita que isso é só um começo de temporada ruim. O Lyon não é um time de segunda divisão francesa e não irá cair. Ou seja, provavelmente ele está já se mexendo, né, para fazer transferências no meio do ano para acertar ali o Lyon. Talvez ele espera, com o título do Botafogo, entrar algum caixa para ele, lembrando que o Textor é dono tanto do Botafogo quanto do Lyon, e consiga ali dar jeito no time francês. PSG 3-0 no Estrasburgo, o Lorient venceu por 2-1 o Rennes, Toulouse e Reims 1-1, Mônaco, líder do campeonato, venceu o Metz por 2-1. Mônaco lidera por 20 pontos, Nice 19, PSG 18, são os times que estão indo para a Champions League diretamente. Lille com 15 está indo para os playoffs. Stade Brestois com os mesmos 15 indo para a Liga Europa. A Conference é via Copa. Reims e Nantes 14 pontos. Olympique de Marselha 12. Rennes e Toulouse 11. Le Havre, Lorient e Estrasburgo 10. Montpellier e Lens 9. Metz indo para os playoffs de rebaixamento com 8. Clermont 5 e com isso deixou de ser o lanterna. E o novo lanterna da competição é o Lyon com 3 pontos. Perdeu o confronto direto com o Clermont. La Liga, Osasuna 2-0 no Granada, Getafe 1-1 no Betis, o Atlético de Madrid ganhou por 3-0 do Celta de Vigo, o Girona 5-2 no Almeria, Barcelona 1-0 no Atlético de Bilbao, Real Sociedad 1-0 no Mallorca, o Real Madrid, líder do campeonato, teve um tropeço ali, empatou com o Sevilla 1-1, Raio Vallecano 1-0 no Las Palmas, Villarreal 1-1 com o Alavés, Valência 2-0 no Cádiz. Real Madrid ainda lidera a Liga com 25 pontos, empatado com o Girona, com os mesmos 25. Surpreendente até o momento a campanha que o Girona vem fazendo. Barcelona vem logo em terceiro com 24, sendo que o Clássico está próximo, tá? Vou falando direto aí. Atlético de Madrid, 22 pontos, fecha, os times estão indo para a Champions.
Real Sociedad com 18 indo para a Liga Europa e o Atlético de Bilbao 17 indo para a Conference. Raio Vallecano 16, Valência 14, Betis 14, Osasuna 13 pontos. Getafe, Las Palmas 11, Sevilha 9, Villarreal, Alavés e Cádiz também 9. Mallorca 8, estão sendo rebaixados Celta de Vigo e Granada com 6, Almeria com 3. E o Inter Miami encerrou a sua participação na MLS com um empate e uma derrota para o Charlotte FC. A classificação ficou a seguinte, está assim os playoffs da MLS. Vai começar o mata-mata agora. Foram eliminados no leste, Montreal com 41 pontos, New York City com os mesmos 41. DC United e Chicago Fire com 40, e eu falei, né, na rodada passada, o DC United estava classificando, que provavelmente ele seria eliminado por conta que o Charlotte e o Red Bulls tinham jogos ainda para jogar, fora todos os outros times que passaram ele, como New York City, Montreal, tudo mais. Inter Miami, 34 pontos, Toronto, 22. Note que quando o Messi chegou, o Inter Miami era o pior time dos Estados Unidos e ele acabou ficando à frente do Toronto e do Colorado. Então, o Messi deu uma melhorada ali. E ficou assim. New York Red Bull e Charlotte FC jogarão o play-in, né, para decidir quem fica aí com a última vaga dos playoffs. E o Cincinnati espera o vencedor desse jogo. Orlando City enfrentará o Nashville, Columbus Crew enfrentará o Atlanta United e o Philadelphia Union enfrentará o New England Revolution. Então ficou assim os playoffs. Do lado oeste, né, foram eliminados o Portland Timbers com 43 pontos, Minnesota United 41, Austin 39, Los Angeles Galaxy 36 e o Colorado Rapids com 27. Sporting Kansas e San José serão os times que farão o play-in. O vencedor desse jogo enfrentará o St. Louis City. O restante dos playoffs ficou o seguinte: Seattle Sounders vai enfrentar o Dallas, Los Angeles vai enfrentar Vancouver e Houston enfrentará a Real Salt Lake. Certo? Ficou assim a MLS. Nós cobriremos os playoffs da MLS, mesmo não tendo o Messi, até para ano que vem a gente ter, né, os times aí, saber como o Inter Miami vai vir, quem que é o atual campeão e tudo mais. Liga Saudita, o Al Ittihad do Benzema empatou com o Al Talon do que não tem ninguém famoso. O Al Fateh 4-1 no Al-Bahra, Al Nassr do Cristiano Ronaldo 2-1 no Dunk. Lembrando que o Dunk é o único time que não começa com A na liga, né? Al Shabab 2-0 no Al Tae, Al Riyadh 1-0 no Al Ittifaq, que é o do Henderson, né? Se eu não me engano. Al Ferra 2-1 no Al Qinot, Al Hilal, que é do Neymar, mas não tem mais o Neymar, né, no momento, 1-0, é o do Michael agora, né? É o jogador conhecido, é o Michael. Al Hazen 4-3 no Al Raed e o Al Ahly do Firmino 3-1 no Al Wehda. A classificação está a seguinte: Al Hilal lidera com 26 pontos e o Al Talon com 23 está indo para a Champions. E o Al Talon não tem ninguém famoso, né? Então é um time bem montado, digamos assim, sem nenhuma estrela. Al Nassr 22 pontos, Al Ahly também, Al Ittihad 20, Al Fateh 20, Al Ittifaq 17, Al Feira 14, Al Wehda 13, Al Shabab 12, Al Riyadh 11, Dunk 10, Al Khaler 9, Al Aqtoud Abha 7 pontos, estão sendo rebaixados Al Tae com 7, Al Hazen 6 e Al Raed 5. Daí que o Neymar se lesionou no jogo do Uruguai, esqueci de falar, né? O Neymar se lesionou e vai ficar em média 6 a 7 meses fora, né? Inclusive a gente falou sobre isso no podcast, deixar também o link no card. Brasileirão, tivemos 2 rodadas do Brasileirão. Acho que agora eu consigo voltar, pelo menos nesse período. Né? A primeira rodada que aconteceu foi no meio da semana. Atlético Paranaense 2-1 no Grêmio, Botafogo 2-1 no América Mineiro, Cuiabá 3-0 no Coxa, Goiás 2-0 no São Paulo, Bahia 1-0 no Inter, Vasco 1-0 no Fortaleza, Atlético Mineiro 2-0 no Palmeiras, Flamengo 2-0 no Cruzeiro, estreia do Tite, Bragantino 3-1 no Santos, Fluminense e Corinthians 3-3. E no final de semana, Cuiabá e Goiás 1-1, Bahia 2-0 no Fortaleza, o Cruzeiro venceu o primeiro clássico na Arena MRV 1-0 no Galo, Internacional 7-1 no Santos, maior goleada sofrida pelo Santos na história do Campeonato Brasileiro, se iguala ao 7-1 que ele sofreu em 2005, o Corinthians de Tevez. Né? O Palmeiras venceu por 2-0 o Coxa, o São Paulo 3-0 no Grêmio, Botafogo e Atlético Paranaense 1-1, um jogo que começou no sábado e terminou no domingo. Flamengo 1-0 no clássico em cima do Vasco,
Bragantino 1-0 no Fluminense. Corinthians e América Mineiro ficaram no 1-1. E a classificação ficou a seguinte. Agora eu vou ter que sair de novo. Aqui. Botafogo, líder com 59 pontos. Bragantino, 52. Flamengo, 50. Palmeiras, 47. Os times que estão indo para a Libertadores. Atlético Paranaense e Grêmio, né? Atlético Paranaense 45, Grêmio 44. Os times que estão indo para pré-Libertadores, ou seja, para matar os playoffs. Estão indo para o Sul-Americano. Atlético Mineiro, 43. Fortaleza, 42. Fluminense, 42. Lembrando que Fortaleza está na final da Sul-Americana e Fluminense está na final da Libertadores. Podem conseguir via Copa, né? A classificação para Libertadores via outro jogo. São Paulo, campeão da Copa do Brasil, 38, né? E também está na Libertadores da América. Cuiabá, 37, Internacional, 35, estão indo para a Sul-Americana. Bahia está indo para a Sul-Americana, 34 pontos, não está com o íconezinho verde, porque essa vaga é do São Paulo, né? A vaga do São Paulo queria para eles. Cruzeiro, 34 pontos, Corinthians, 33 e Goiás, 31. Estão sendo rebaixados Vasco e Santos com 30, Coritiba com 20, América Mineiro 19. Lembrando que faltam mais ou menos temos uns 24 pontos ali em jogo, então não tem ninguém rebaixado ainda, né? O América Mineiro pode 19, acho que não tem, acho que, se eu não me engano, pelas contas que eu fiz, nenhum Botafogo está classificado ainda matematicamente para a próxima Série A, apesar de que não tem como cair, né? Mas só título fazendo as contas, né? Da pontuação do Vasco até a pontuação máxima que ele pode, se ganhar todos os jogos, chega a 60 pontos, eu acho. E é isso. Esse é o programa de hoje. Vou deixar tudo aqui na descrição para vocês. Né, tudo certinho o que vocês querem assistir. Então é isso. Assista o Guia da NBA, eu vou deixar aqui mesmo. E aqui a playlist do nosso podcast para você assistir, beleza? É isso e falou!